Como se não bastasse o sufocamento por conta da política de juros altas, que hoje está em 13,75% ao ano, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, agora quer terceirizar a administração das reservas internacionais do país. E quem afirmou isso foi o próprio Campos Neto, em uma entrevista concedida ao banco de investimentos estrangeiro BlackRock. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ana Georgina Dias, que é supervisora técnica do Diese lá na Bahia. Ana Georgina, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Ana, vamos falar então deste jogo de xadrez envolvendo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sua política de juros altas, né, embate com sociedade civil, governo, setor produtivo do país, que insiste em manter uma Selic tão alta. Queria te ouvir, como se não bastasse isso, ainda esta ideia estapafúrdia de terceirizar as reservas do Brasil. Pois é, você usou um termo muito apropriado que é estapafúrdio, né? Eu diria que já é estapafúrdio uma taxa de juros de 13,75 no momento em que nós temos a taxa de juros, aliás, a inflação, né? O IPCA em 3,16 e o INPC, que é importante que a gente lembre, que é aquele índice que tradicionalmente ele reajusta os salários, né? Ele foi criado para isso em 1979, em 3%. Então, significa dizer que nesse momento o Brasil tem taxas reais de juros, ou seja, quando a gente desconta a inflação da taxa de juros, de praticamente 10%, né? O que é muito, mais até um pouquinho, né? De 10%. Então, isso tem um efeito absurdo em termos de retração, de ajudar uma retração econômica. Porque para investir, para consumir, nós levamos em consideração, né, essa taxa. E lembrando que para nós consumidores, sobretudo aquelas pessoas que já têm, né, dívidas no cartão de crédito, por exemplo, sabem que a taxa que a gente paga em termos reais, né, que a gente paga, na verdade, é muito maior que isso. Cartão de crédito ao ano, juros de 440, né? E isso tem um efeito também muito ruim nas contas públicas, né? Uma vez que essa taxa básica de juros, a Selic, é aquela que indica quanto de retorno os investidores, né, que compram os títulos públicos terão. Isso significa dizer que nesse momento, quando a gente pega aí em 12 meses, o acumulado de 12 meses, existe um comprometimento de mais de 600 bilhões de reais só com pagamento de juros. E isso é proibitivo se a gente pensar tanto do ponto de vista do investimento, quanto de vista do consumo das famílias e do ponto de vista também do comprometimento orçamentário só com a dívida pública, né? E, Ana Georgina, falando agora sobre o futuro, a gente tem aí uma esperança, vamos dizer assim, que em agosto, próxima reunião do Copom, seja deliberada aí uma baixa, então, desse nível exorbitante da taxa de juros a 13,75, que a gente lembra tão facilmente porque permanece nesse patamar há tanto tempo que é escabroso. Mas há uma expectativa que se baixe. A minha pergunta é, a porcentagem que isso vai baixar vai fazer diferença? Porque se prevê, o que tem sido dito é que baixe de 0,5 a 0,25, considerando que, na verdade, relação juros e inflação, o juros real está mais alto porque a inflação baixou. Esse 0,5, 0,25, esse pequeno ajuste de baixa vai fazer diferença para a gente no dia a dia, nesses juros que bate na classe trabalhadora? Olha, infelizmente não. A sua pergunta ela é muito interessante para a gente poder fazer essa ponderação. Óbvio que abaixar é sempre um movimento melhor do que manter ou elevar. No entanto, a gente tem uma diferença, a gente tem uns juros reais tão altos, quando a gente olha a inflação desse momento, que é um ritmo muito lento, e aí o que importa é o ritmo.
Ou seja, quanto menos for reduzido, significa dizer que por mais tempo a gente permanece com taxas de juros extremamente elevadas. Para vocês terem uma ideia, a previsão do mercado é que para o fim do ano a taxa Selic esteja em torno de 12%. E isso eles estão sendo relativamente otimistas, porque estão pensando numa redução em torno de 0,5%, né? Mas se a gente pensar nesses 12%, ainda é muito alto, né? Sobretudo, quando a gente olha nesse momento a tendência inflacionária. Essa semana foi divulgado o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, né? Lembrando que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o índice oficial de inflação, quando a gente pensa na questão das metas, né? E a meta hoje de inflação, ela é 3,25. Então, se você tem um IPCA de 3,16, a gente já está abaixo da meta, né? Ou seja, a rigor não tem de verdade motivo nenhum para que se mantenha juros tão elevados. E com o IPCA 15, a prévia da inflação para o mês de julho, já mostrando também, deu deflação, né? Se eu não me engano, de 0,15, né? Então, ainda que não feche numa deflação, mas a gente sabe que o índice inflacionário ele vai ser muito pequeno, né? E lembrando que o mês de junho já teve uma deflação de 0,08. Então, assim, reduzir 0,25 ou reduzir meio, num cenário como esse, é prolongar um freio de mão puxado numa economia que não tem a mínima necessidade, né, de você estar retraindo a atividade econômica, porque o problema da inflação não era de demanda, mesmo quando ela estava alta, e muito menos agora. Ana, e o que chama a atenção é que essa política, de um lado, muito se questiona a questão técnica, né, a autonomia do Banco Central. Mas o que a gente percebe literalmente aí é jogada política. De um lado, né, alguém que ganhou a eleição presidencial democraticamente na urna e alguém que estava posto lá por um outro projeto político e que está pouco se lixando para o desenvolvimento e crescimento do país, como você bem falou, de afrouxar aí cada vez mais. Se lá no início do governo esta queda já tivesse uma sinalização, talvez no final do ano todos os brasileiros, os trabalhadores sentissem. Mas agora, se começa a sinalizar, porque a pressão é tanta, até o setor produtivo, banqueiros mesmo não aguentam mais, né, que a taxa fique tão alta, o brasileiro mesmo, a economia só vai sentir em 2024, muito provável. Isso, e na verdade, as próprias previsões de crescimento, tanto para esse ano quanto para o próximo, elas são, digamos, modestas, tímidas, exatamente porque a questão do juro é uma das questões fundamentais, né? Nesse momento, a gente tem no país uma taxa de investimento em torno de 17,7%, né? O que é muito pouco, sobretudo se a gente levar em consideração todas as necessidades que nós temos, né, em diversos setores, e aí eu destaco, por exemplo, o setor industrial, né, num processo de redução de peso dentro da estrutura econômica brasileira, que a gente chama de desindustrialização. Inclusive, o Ministério da Indústria e do Comércio tem criado mecanismos ou pensado políticas para reindustrializar, né, o país, eles chamam de neoindustrialização, e tudo isso está ligado. Então, o que você fala é muito importante, porque nós já estamos mais da metade do ano, nós já estamos no 7º mês, com essa taxa de juros extremamente elevada. Nos restam 5 meses em que, mesmo que essa tendência ela se reverta e passe a ser de queda, vai definir, o que vai determinar mesmo aí não é o fato só de cair, mas cai quanto, não é? Qual é o ritmo nessa queda? E lembrando que essa questão de juros, ela nos diz muito mais respeito do que nós pensamos, né? Como população, como trabalhadores. Porque, como eu disse, as decisões de investimento, elas são muitas vezes retardadas ou mesmo abandonadas por conta disso. E nós sabemos que no Brasil ainda existe uma questão que é o fato de que, mesmo no momento anterior que a gente está vivendo agora, quando existia todo um discurso liberal, né, ultraliberal, o que a gente percebe é que a iniciativa privada ela é extremamente conservadora para investir. Ela quer investir, mas, sobretudo, ela quer investir se o dinheiro for público, né?
Então, além de ser proibitivo, né, de ser uma coisa muito complicada investir nesse cenário, o que nós percebemos aí é também uma perda de competitividade de diversos segmentos econômicos, sobretudo quando a gente compara com segmentos, com os mesmos segmentos na esfera internacional. Se a gente pega, por exemplo, vou citar um exemplo que essa semana, né, eu estava conversando com os petroquímicos aqui, né? A indústria petroquímica, a indústria química brasileira, ela é uma indústria muito bem colocada no mundo, ela é a sexta. Mas nós temos problemas sérios de competitividade trazidos, entre outras coisas, por esse juro alto. Tem a questão da matéria-prima, e aí eu falo especificamente do gás, né? O Ministério da Indústria e Comércio até criou um grupo de trabalho para tentar resolver essa questão. Mas todas essas coisas são importantes, mas se você não tem uma taxa de juros que seja compatível com a realidade econômica e com a necessidade, né, de estímulo econômico para essa economia, a gente vai ter situações muito delicadas e patinar por muito mais tempo do que o que seria razoável, não é? Exatamente. Então, é um cenário ainda bastante complicado, né, Ana Georgina? Mas a gente vai seguir acompanhando. A gente tem uma esperança aí que nos próximos meses a gente tenha notícias boas em relação a essa baixa de juros. Conversamos com Ana Georgina Dias, que é supervisora técnica do Diese na Bahia. Mais uma vez, outra vez, é um prazer falar com você. O prazer é meu e sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Boa tarde. Abraço.